Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais um vídeo. E o assunto hoje é bem interessante. Essa semana ainda muitas pessoas me perguntaram sobre esse assunto, que é como divulgar um livro. Como é que a gente faz para divulgar um livro que fez com tanto carinho? Então você imagina, você trabalhou, você sofreu, você criou, você ficou horas e horas e dias e talvez meses e anos para fazer o seu livro, e aí finalmente ele está pronto, você manda para a gráfica, você tem ele em mãos, como eu tenho em mãos aqui, essa antologia que você já conhece, e aí você fala assim, bom, eu preciso divulgar o livro para ter vendas. Como é que se faz para divulgar um livro? Mas antes, deixa eu falar uma coisa urgente com você. Para que a gente continue tendo mais vídeos aqui no canal, e a intenção é continuar sim, eu preciso que você siga o meu canal, que você se inscreva aqui embaixo, para você também receber as notificações, as novidades que o canal vai apresentar. Então, por favor, me ajuda para a gente continuar e ter muito mais conteúdo aqui no canal Café do Escritor. Bom, gente, como é que se faz para divulgar o livro depois que está pronto? Seu sonho aconteceu, você publicou o seu livro, tem ele em mãos, e é algo que é extremamente bom, transformador ter o seu livro em suas mãos. E agora, como fazer para divulgar? Bom, eu vou começar a te dizer a como não fazer. Primeiramente, como você não deve falar do seu livro. E a primeira coisa é que você jamais deve pegar o seu livro e sair gritando aos quatro ventos, quatro cantos, dizendo: compra o meu livro, fulano, você já comprou meu livro? Olha, compra o meu livro, esse livro é legal, compra o meu livro. Nunca faça isso. O que vai acontecer se você fizer isso é que vai acontecer exatamente o contrário. As pessoas vão se cansar da sua insistência, vão começar a bloquear, vão começar a não olhar aquilo que você manda, por mais interessante que possa ser, vão fazer exatamente o contrário e você não vai conseguir colocar o seu livro nas mãos das pessoas, tá? Então não faça isso, não seja insistente, não seja repetitivo, seja criativo. Eu já vou falar como você pode ser criativo. E a segunda coisa que você jamais deve fazer é ficar chorando nas redes sociais. Então, aquela coisa de começar a reclamar porque as editoras, as livrarias não apoiam o autor independente, que não abrem espaço. Gente, vocês me desculpem, mas é uma coisa muito complexa a questão das editoras e das livrarias físicas, livrarias grandes. Então, não adianta choramingar, reclamar na rede social sobre isso, que não é isso que vai resolver o seu problema. Também não fique reclamando, porque o Brasil não é um país de leitores, as pessoas não leem e assim por diante, porque a reclamação vai ter o mesmo efeito daquela insistência que eu já falei. As pessoas vão se cansar e não vão mais querer saber do que você tem a oferecer para ela. Então não reclame, não chore, não fique insistindo demasiadamente. Bom, existem diversas práticas ruins e condenáveis, mas se essas duas você puder evitar, você já faz muito. Bom, mas então já sabemos o que não devemos fazer. Mas o que é que nós devemos fazer para que o livro possa ser divulgado? Bom, conforme o exemplo negativo, o primeiro exemplo negativo que eu dei, você não deve ficar insistindo. E isso quer dizer que uma pessoa só vai comprar o seu livro, só vai se interessar a olhar o que é o seu livro, se ela sentir que aquilo tem algum interesse para ela. Então, o que você tem que fazer como escritor, e aí a gente fica pensando, mas eu só queria escrever o livro, eu não queria divulgar, não queria ter o trabalho de divulgar. Desculpa, mas isso também faz parte do ofício do escritor. Como escritor, você precisa fazer com que as pessoas se interessem pelo seu conteúdo. Isso tem que ser relevante para elas de alguma maneira. Ninguém compra um livro porque você mandou, ou porque você colocou vários adjetivos em cima desse livro que é legal, que é bonito, que é fantástico, que é isso, que é aquilo. Ninguém compra por esse motivo.
Mas então, o que é que faz as pessoas comprarem? Qual é a motivação que faz com que a pessoa escolha o seu livro dentre milhares que chegam ao mercado todos os dias? É uma quantidade muito grande. E aí, às vezes, a gente tem a impressão que tem mais escritores do que leitores. Não é verdade, tá? Tem muito mais leitor. Mas a oferta é muito grande, ainda mais com as ofertas da internet. Tem muita coisa de graça que as pessoas podem ler sem precisar pagar. Então, você tem que tornar o seu conteúdo, o seu livro, a sua história, o seu assunto tão relevante que a pessoa vai dizer: eu preciso disso. É isso que está faltando para mim. Eu preciso desse assunto que está nesse livro, desse autor, porque ele me convenceu que aquilo é exatamente o que vai resolver o meu problema, se for um livro de não ficção, ou então que é a história que eu quero ler, se for um livro de ficção. Isso é extremamente importante. Então, o leitor precisa ver valor no seu conteúdo. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de valor. Ele tem que valorizar aquilo. Aquilo que está lá é único e exclusivo porque você, que é um escritor que tem o seu nome, que você já é conhecido de alguma forma, você defende isso, isso e aquilo, e as pessoas te seguem por causa desses motivos, e você tem um livro para oferecer. Então, se eu já conheço várias coisas que esse autor faz, e eu gosto, e eu sigo, eu quero também ter o livro dele, porque deve ter muito mais coisa aqui do que ele já fala normalmente. Então, essa é a ideia, é fazer com que a pessoa valorize aquele livro, porque ela te conhece, porque ela tem confiança naquilo que você passa. E mais, ela tem que pensar assim: esse escritor é tão bom, tudo que ele fala é tão bom, que eu quero fazer parte disso. Eu quero participar dessas ideias, eu quero participar desse mundo que esse escritor, que essa escritora habita. É legal, né? É bem legal isso. Imagina um monte de gente seguindo você porque acreditam naquilo que você escreveu, que você está dizendo. É maravilhoso. Mas como é que a gente consegue chegar num nível de ter seguidores, de ter uma comunidade de pessoas que acreditam no nosso trabalho? Eu sei por experiência própria que a melhor coisa para ter pessoas que te sigam, que acompanhem o seu trabalho, que confiem em você, é ser autêntico, é ter autenticidade. É divulgar, é falar, é mostrar assuntos com sinceridade. Não adianta você criar uma persona, alguém que é lindo e maravilhoso em vários sentidos, que mostra uma vida glamurosa e é isso e aquilo, sendo que aquilo é tudo mentira. Não estou falando só de aparência, mas estou falando de caráter, de pensamento, aquilo que você acredita. De repente você diz que gosta de coisas que são muito nobres, muito bonitas, tem princípios e tudo mais, mas na prática você não faz nada disso. Então, infelizmente ou felizmente, né? A mentira tem perna curta, a gente acaba descobrindo como a pessoa realmente é. Então não vale a pena você construir a sua vida literária, a sua vida de escritor, de escritora, em cima de um castelo de cartas, que a qualquer momento pode ruir. É importante você criar isso sobre uma base sólida. Você é um escritor, uma escritora que acredita nisso, nisso, naquilo, você defende isso, isso e aquilo. Pode ser uma coisa totalmente sua. E existem seguidores para tudo na vida, para tudo, exatamente tudo, para o bem ou para o mal. Mas eu espero que você seja um escritor do bem, tá bom? Mas as pessoas vão seguir pelo que você acredita, pelo que você fala, pelo que você mostra. E isso faz toda a diferença. Então, para chegar num nível desses com o seu público, você ter pessoas que te seguem, você tem que construir um relacionamento com o seu público. E eu sei, isso não é fácil, não é da noite para o dia, isso leva tempo, isso é um processo. Isso é tentativa e erro, não tem forma. Por mais que a gente leia que existe, faça isso, faça aquilo, mas dependendo do teu nicho, das pessoas que vão te seguir, do teu assunto,
é tentativa e erro. Ó, isso funcionou, isso não funcionou, então eu vou por esse caminho. Então é mais ou menos isso. É construir esse relacionamento. E aí você pode, por exemplo, jogar iscas para esse público. Iscas no sentido de você joga alguma coisa e vê como as pessoas reagem. Por exemplo, você faz um post numa rede social defendendo algum assunto, de preferência relacionado ao teu livro, porque aí você já cria uma conexão em torno daquele assunto. Então você pode jogar iscas e essas iscas se transformam em assuntos, podem se transformar em debates, em opiniões e tudo mais, e as pessoas vão te conhecer por causa disso. Então, nesse sentido, as pessoas vão comprar o seu livro se elas virem valor nele. E essa leitura, entre aspas, ela começa muito antes de se abrir o livro. É uma leitura do autor, daquilo que ele oferece, daquilo que ele propõe. Então, quando essa leitura é feita pelo leitor, ele começa a dizer, olha, eu acho que esse cara, essa moça, essa pessoa vale a pena ser seguida. As ideias dela me atingem e me servem para alguma coisa. Você vai prover informações para que a pessoa entenda quem você é e o que você está propondo. Mas, Sandro, isso é um trabalho fácil? Não, não é nada fácil. Como eu falei antes, leva tempo, tá? Não existe uma fórmula mágica, por mais que a gente tenha dicas e dê dicas, a gente pode ensinar algum caminho das pedras, mas como eu falei, para cada um é diferente. E talvez nesse sentido, uma das melhores coisas que você pode fazer é você se colocar no lugar do seu leitor, tá? Você é o escritor desse livro, tá? Mas aí você muda de lado, você fala, bom, vamos supor que eu não conheça, né, o assunto. Eu vou me colocar na frente e falar, mas se eu fosse um leitor, o que eu ia me interessar nesse livro aqui? Poxa, eu gostei da capa, pô, a capa é legal, né? Gostei do assunto, né? Ser evoca muita coisa. Gostei também, aí eu vou folhear aqui, eu vou acessar lá, o que esse autor aqui está dizendo? Ah, eu gostei disso aqui também. Então, assim, coloque informações que você acha, que você gostaria de ver no seu livro. Ou como você também é leitor, o que você vê nos outros livros que te chama a atenção, que te interessa. Então, isso aí é uma dica de como você pode começar a dar informações, a jogar essas iscas para que as pessoas te entendam o seu conteúdo. Não interessa se você escreve ficção, não ficção, se o seu gênero é romance, é conto, é autoajuda, qualquer coisa. Não importa o assunto, tudo passa pela criação do interesse no leitor. Não tem outro jeito, é por aí mesmo. Existem algumas ferramentas que são utilizadas que você talvez já conheça muitas delas, mas que vão desde redes sociais a encontros presenciais, quando for possível, né? No momento estamos na quarentena, ainda não é, mas queira Deus que mais para frente a gente consiga ter encontros presenciais novamente. Então você pode criar uma estratégia para a rede social, você pode criar uma estratégia para divulgação pessoal, com grupos e tudo mais, e aí você vai criar peças, digamos assim, das mais diversas formas. Você pode criar enquetes, pode criar perguntas, pode criar, jogar frases do seu livro, jogar aquele assunto para ver qual é a opinião das pessoas, o que você faria se alguém tivesse feito isso, que é alguma coisa que está contida no livro. Você pode criar várias coisas em cima do seu conteúdo. Então você pode também pedir a opinião. As pessoas estão loucas de vontade de opinar nas redes sociais. Não sei se você já percebeu. Qualquer coisa que é colocado, que tem um mínimo de desafio, vira uma conversa sem fim, não é mesmo? Gente acusando, gente defendendo e assim por diante. É claro, você não quer brigar na rede social, você não vai xingar o seu leitor, óbvio, né? Mas você pode colocar um assunto e que gere debate, né? Dependendo do assunto. Então, novamente, relacionado ao seu livro, alguma coisa que tenha a ver com o seu universo da escrita. Você pode
como eu já falei também, é pedir a opinião das pessoas. O que elas acham dessa capa, o que elas acham daquele personagem e assim por diante. Você pode dar aos poucos um pouco do conteúdo para que as pessoas já vão degustando e vão se acostumando. Você pode, se você for, por exemplo, escrever não ficção, você pode pode ensinar alguma coisa a alguém também relacionado ao assunto. Você não precisa revelar tudo que está no livro, obviamente, mas você pode pegar algum assunto periférico e colocar para o seu leitor uma forma de auxílio, de ajuda para ele. Uma coisa legal que muita gente que escreve ficção faz é criar mundos paralelos, é quase uma fanfic, aquelas histórias que são escritas além do livro. Então, você pode desafiar os seus leitores a escreverem ou a imaginarem histórias para aqueles personagens. Então, coisas assim bem criativas, coisas soltas, que não tem certo e errado, na verdade. O importante é ter a participação. E uma das coisas que mais dá resultado é o escritor se colocar à disposição do leitor. É ele responder as perguntas, todas as perguntas. É ele conversar, em alguns momentos, se dispor a conversar, a tirar dúvidas, a estar presente, a fazer parte daquele círculo de leitores, ele se mostrar interessado no leitor. Isso faz uma diferença enorme. Enfim, não há limites. Desde que você faça tudo com sinceridade, com honestidade, sempre pensando no leitor, no bem-estar do leitor, sem ofender ninguém. Essa pelo menos é para mim a máxima, né? Eu respeito todo mundo, gosto de ser respeitado também, né? Mas eu acho que se você respeitar, se você ajudar as pessoas, o retorno é infinitamente maior. Mas agora um alerta. Eu vou ter que falar com aquele escritor que não é muito de mostrar os dentes, que não gosta muito de se expor, que acha que a rede social é um problema, somente dá dor de cabeça e tudo mais, que quer ficar escondido escrevendo. Bom, eu sinto em dizer, mas se você quer se esconder, vai ser muito mais difícil você divulgar o seu trabalho e chegar até o seu leitor. Tudo passa pela empatia. Quando você se coloca no lugar do outro e você quer, de alguma forma, ajudar, você quer disponibilizar o seu mundo da escrita para essa pessoa e você conversa, você tem relacionamento com esses leitores e muitas vezes é um a um que você tem que conversar, não é somente no grupo. Então isso é uma forma genuína de você atender o seu público. E isso faz toda a diferença também. E por último, eu quero falar de um outro problema que existe com muitos escritores, que é a reciprocidade. Então não seja aqueles escritores egocêntricos que não dialogam, que simplesmente não dão resposta quando você manda uma mensagem, simplesmente te ignoram, né? Se acham talvez num outro pedestal, num outro patamar e simplesmente não respondem. Mas quando eles lançam alguma coisa, o que acontece? Eles mandam o link, eles insistem, compra o meu livro, faça isso, eu sou o máximo, estou lançando, vem assistir, etc, etc, etc. Então isso é uma forma muito ruim de falta de reciprocidade. Ou você quer, mas você não dá. Então primeiro você tem que dar. A lei do universo é essa, você sabe que é isso. Primeiro você tem que dar, depois você recebe. E não pode exigir também. Mas a reciprocidade faz isso. Quando você dá, a pessoa se sente mais ou menos na obrigação de retribuir, pelo menos um obrigado. Agora, se você só cobra e não dá nada, então isso também é muito ruim. Isso dá uma visão muito ruim desse escritor que só quer receber. Bom, depois de tudo isso, eu sei que você só quer mais duas coisas. A primeira depois dessa divulgação toda, é vender o seu livro e ser reconhecido pelo seu trabalho. E aí você conseguiu finalmente e você vai dormir o sono dos vencedores e vai se sentir realizado. Sim?
Sim, só que só vai dormir o sono dos realizados até amanhã de manhã, porque no outro dia você começa tudo novamente. A questão da divulgação do livro, do crescimento, né? Você se pôr como autor, você se colocar para as pessoas e na divulgação, é um trabalho sem fim. Então, talvez você canse em algum momento do caminho, você pode diminuir o ritmo, mas não pare se a tua intenção é ser um autor conhecido. Porque isso é que vai alimentar não somente os leitores, né, com a tua obra, mas também com a sua presença, com o seu rosto na frente, a cara tapa, a cara para bater, como a gente fala. É isso que tem que acontecer. Você tem que se mostrar. Quem não se mostra, não aparece. E não aparece, o trabalho não tem o mesmo retorno se você realmente investir nisso. Tá certo, minha gente? Agradeço muito por assistir esse vídeo, por acompanharem esse assunto que é tão interessante. Muitas pessoas perguntam como divulgar, como fazer para vender o livro. Então aqui é um começo, é uma forma de iniciar esse processo, que não é rápido, que não é fácil, mas é necessário. Então invista. E me diz aqui embaixo, depois nos comentários também, como é esse processo para você. Se você já está fazendo, já fez ou quer começar, em que fase você está e quais as dificuldades e quais as alegrias você teve. Também a gente quer ouvir falar das alegrias, né? Não somente das tristezas. E eu tenho certeza, se você fizer, você vai ter muitas alegrias, muitas boas histórias para contar. Quem sabe vir até um livro, não é? Ok, minha gente? Então não esqueça, segue o meu canal, clica lá para que você continue recebendo. É importante porque o YouTube também ele valoriza quando um canal tem mais seguidores. Então eu preciso que você clique aí para continuar recebendo os meus vídeos, tá bom? Um grande abraço para você, espero vocês em outro momento, em outro vídeo com outro assunto. Grande abraço, até lá!